Olá, eu sou a Stephanie e o meu grupo ficou com o tema Ataques na Internet. Os participantes desse grupo somos eu, Stephanie, Matheus, Camille, Thaís e Fernando. Nós somos do primeiro ano lá em Informática, o nosso professor é o Douglas e a nossa matéria é Introdução à Tecnologia de Informação, ITI. Eu vou estar falando um pouco sobre a ementa, que é o que vai ter no nosso trabalho. Vamos falar sobre a introdução e as motivações, exploração de vulnerabilidades, varredura em redes, falsificação de e-mail, interceptação de tráfego, a força bruta, desconfiguração de página e negação de serviço, além da prevenção. Os ataques na internet estão cada vez mais comuns e podem acontecer de qualquer serviço, computador ou redes com acesso à internet. Eles podem tanto cometer ataques quanto recebê-los. Os motivos dos ataques podem ser variados, de uma simples diversão ou até mesmo a realização de ações criminosas. Algumas das principais motivações são financeiras. Na verdade, 90% dos casos de ataques na internet são por essa motivação. Os ataques por motivos financeiros são a venda de informações privadas de usuários. Prestígio. Ataca somente para vangloriar-se. Invade sites considerados difíceis de serem invadidos para provar que é bom. Ideológicas. Quando uma pessoa invade por discordar do conteúdo apresentado por sites ou por usuários. Entre outras várias motivações não citadas aqui. Bom, eu irei falar sobre a exploração de vulnerabilidades. A vulnerabilidade de um serviço, sistema ou equipamento de rede é a possibilidade de violação da privacidade, sendo mal ou bem intencionada. Esse atentado, que na maioria das vezes ocorre sem o consentimento do proprietário, é ocorrido por uma falha na programação, ou até mesmo um erro de processo, mas é inegável que simplesmente quando um dispositivo está conectado com a internet, pode motivar uma exploração. O mesmo acontece quando o invasor tenta desempenhar ações de mau grado a um usuário vulnerável. Por exemplo, obter informações pessoais, invadir um sistema, produzir ataques, entre outros. Varreduras de rede ou scan. Varredura de rede ou scan 1 é uma técnica que consiste em efetuar buscas minuciosas em redes, com o objetivo de identificar computadores ativos e coletar informações sobre eles, como, por exemplo, serviços disponibilizados e programas instalados. Com base nas informações coletadas, é possível associar possíveis vulnerabilidades aos serviços disponibilizados e aos programas instalados nos computadores ativos detectados. A varredura em rede e a exploração de vulnerabilidade associadas pode ser usada de uma seguinte forma: legítima, por uma pessoa devidamente autorizada para verificar a segurança de computadores e redes, e assim tomar medidas corretivas. Maliciosa, os atacantes também podem utilizar os computadores ativos detectados como potenciais alvos no processo de programação automática de códigos maliciosos em ataque de força bruta. Bom, hoje eu venho falar um pouquinho sobre a falsificação de e-mail. Eu vou estar tratando em relação a essas três questões. A falsificação de e-mail, ou e-mail spoofing, ocorre quando um usuário malicioso consegue alterar o cabeçalho de qualquer endereço de e-mail e modificar o remetente da mensagem original para outro. Geralmente, para um atacante realizar um e-mail spoofing, ele precisa de um servidor funcional de SMTP para enviar um e-mail e um software e-mail. A partir disso, ele faz as modificações e consegue induzir o leitor a pensar que o e-mail veio de uma fonte confiável e o leva a clicar em algum link afetado ou compartilhar informações sensíveis, como senhas de cartões, essas coisas. Os principais indícios de que seu e-mail foi invadido e alterado é através de mensagens de e-mails não recebidos ou de falha na entrega de e-mails na sua caixa de entrada de e-mails que você nunca enviou. Algumas medidas que minimizam os riscos de ser vítima do e-mail spoofing é sempre certificar que o domínio associado ao endereço de e-mail está correto, verificar se o endereço de e-mail corresponde ao nome de exibição, o cabeçalho, desconfiar de mensagens que solicitam dados pessoais e especialmente senhas, e evitar clicar em links contidos no corpo da mensagem. Agora falando sobre a intercepção de tráfego, também conhecida como sniffing, eu vou tratar o que é e como se prevenir.
O ataque do sniffing, ou ataque de sniffer, corresponde ao roubo de interceptação de dados, capturando o tráfego de rede usando um sniffer, que é um aplicativo destinado a capturar pacotes de rede. Assim, o invasor pode analisar a rede e obter informações para, eventualmente, causar o travamento ou a corrupção da rede ou ler as comunicações que estão trafegando na rede. A melhor forma de se prevenir a um ataque da internet é protegendo seus dados, fazendo uso do mecanismo de proteção disponível e manter o seu computador atualizado e livre de códigos maliciosos. Força bruta. O que é um ataque de força bruta? Um ataque de força bruta ocorre quando o atacante usa determinadas técnicas para testar algumas combinações de senha, com o objetivo de descobrir os dados de acesso de uma vítima, uma pessoa, e assim poder acessar uma conta ou um sistema que deseja. Existem diversos tipos de ataque de força bruta, como o credencial suffit, o ataque de dicionário e o ataque de força bruta reversa. Os ataques de força bruta geralmente são bem mais sucedidos nos casos em que são usadas senhas fracas relativamente possíveis. Nesse percurso, ele tenta descobrir a senha e o nome de usuário para até mesmo se passar por ele e usar seus privilégios. Quando possível, pois nem todos os sites aceitam bem mais do que 10 caracteres. Os usuários devem escolher senhas com mais de 10 caracteres, incluindo símbolos, como arroba, o ponto de interrogação, o cifrão e o ponto de porcentagem, ou números como 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso cria 171,3 quintilhões de possibilidades, usando o GPU, que testa 10,3 bilhões de races por segundo, levaria em cerca de 526 anos para descobrir a senha. Embora um computador muito bom pudesse fazer isso em algumas semanas. E como pode fortalecer sua senha? Quando possível, vocês devem escolher senha que tem mais de 10 caracteres, incluindo muitos símbolos nele. Isso cria muitas possibilidades das pessoas não descobrir sua senha, e leva muito tempo também. E também, uma das dicas é sempre trocar sua senha de semana a semana ou não colocar palavras, sempre colocar, números com algumas sílabas. E é muito importante, muito mesmo, mudar a senha com frequência e não usar senhas comuns. Configuração de página ou defacement, ou como é conhecida de maneira popular como pichação, é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo ou a estética de uma página web. A motivação desses ataques pode ser pessoal, para que a pessoa comprove a si mesma sua capacidade de hackear, ou para denegrir a imagem de uma pessoa ou instituição. E como exemplo dessa desconfiguração de página, eu vou estar citando anônimos. Mas quem são os anônimos? Eu já vou explicar para vocês, porque então, eu coloquei a imagem dessas máscaras e tem tudo a ver com isso que eu vou falar agora. A Anonymous é uma legião de hackers internacionais que se originou em 2003 e elas usam máscaras deepfakes, que no caso é essas máscaras aí que vocês estão vendo no slide. Essa máscara, ela é de um ativista de um filme, V de Vingança, e ficou popularmente conhecida. Então, eles usam isso para esconder as suas identidades. E a Anonymous, ela atua defendendo causas em prol da sociedade, como censura da internet, expondo empresas ou pessoas que, de alguma maneira, causaram algum malefício à sociedade. E, como exemplo dessa desconfiguração, eles invadem páginas e derrubam sites como forma de protesto. E eu vou citar para vocês um fato que aconteceu, que foi na Primavera Árabe, onde foi em 2010, o grupo ativista, eles derrubaram sites do governo sírio e egípcio e tiveram uma participação decisiva nos processos e nas revoluções que ocorreram no Oriente Médio nesse ano. Além da retirada do site do ar, eles divulgaram informações sigilosas de militares dos governos opressores, no período em que as manifestações de ruas estavam ganhando força. Partindo agora para a negação de serviço. Bom, a negação de serviço ela é dividida em dois tipos. O primeiro, feito por apenas um computador, é o DOS, e o DDoS, que é desempenhado por um conjunto de computadores. Os dois tipos têm o objetivo de sobrecarregar o alvo e tornar indispensável um computador, serviço ou rede conectada à internet.
O objetivo desse ataque é invalidar o serviço através de uma sobrecarga no sistema. Por conseguinte, o mesmo não é considerado uma invasão. Os atacantes podem realizar a ação forçando o usuário a reinicializar ou esgotar todos os seus recursos de processamentos, memória ou outro componente. Ou também, os mesmos podem fechar a mídia de comunicação, causando falha entre o sistema e o usuário. E após o ataque, o computador volta a funcionar normalmente, sem invasões de privacidade. Algumas maneiras de efetuação desses ataques de negação são: envio de muitas requisições para um serviço, consumindo todos os recursos e deixando as demais requisições sem atendimento, ocupação de toda a banda larga, consequentemente deixando a rede indisponível, e a exploração de vulnerabilidade, ao qual pode tornar um dispositivo indisponível. O que define um ataque na internet de ser bem sucedido ou não é a quantidade de medidas preventivas que cada usuário toma. Cada usuário é responsável por seus próprios dados pessoais, então cabe aos mesmos protegê-los e existem algumas formas para que isso aconteça, que eu vou estar falando aqui. Uma das formas bem simples é desconfiar de e-mails, sites e aplicativos. Muitos ataques cibernéticos se originam a partir disso, páginas na web ou aplicativos com origem duvidosa, e que com um clique que você dá, eles espalham o vírus pelo seu telefone ou dispositivo e roubam todos os seus dados. E outra maneira para você evitar a perca de dados ou o bloqueio deles é realizando backup. Porque quando alguns vírus invadem o computador, ou seja, outros dispositivos que você esteja usando, muitos usuários têm seus dados bloqueados ou até mesmo perdidos. E o backup, ele vai ser uma cópia de segurança desse conteúdo, desse conteúdo pessoal, de trabalho, enfim. É isso.